primeiro ponto que a gente tem que entender é que a educação é importante. A educação é importante por várias razões. Ela é importante por si só, porque a pessoa que se educa, que é instruída, que se desenvolve através da educação, ela vai ter horizontes mais amplos, ela vai poder fazer mais coisas, ela vai ter acesso a mais conhecimento, a mais redes, a mais pessoas. Então, por si só, é algo importante, é algo que tem a ver com desenvolvimento pessoal, mas também a educação abre portas para uma série de outras coisas. Em economia, a gente estuda muito a relação entre educação e renda, entre educação e probabilidade de conseguir um bom emprego e tudo mais. Então, a educação é algo importante. Se é algo importante, a gente tem que se preocupar com a distribuição da educação. Não é isso? Então, uma pessoa que tem mais educação, de alguma forma, né, ou tem uma qualidade de educação maior, ela vai ter vantagens com relação a outras pessoas. Então, é algo que merece um estudo em termos de como é distribuído, se essa distribuição da educação é justa ou não é justa. E é isso que está na base da nossa preocupação com equidade em educação, né? Se a gente quer discutir justiça em educação ou equidade em educação, a gente tem que ter algum parâmetro do que seria a situação ideal, né? A situação ideal não é uma situação em que todas as pessoas têm exatamente o mesmo tipo de educação, o mesmo nível de educação. Vamos imaginar, todos são formados em medicina. Não é isso, né? A gente tem a diversidade humana, as pessoas têm interesses diferentes, tem pessoas que estudam mais uma coisa, estudam mais outra coisa, mas tem uma preocupação de que todos possam chegar tão longe quanto possível, que consigam adquirir ou atingir ou se desenvolver em termos de educação até o ponto que tem a ver com as suas escolhas, com as suas preferências, né? Então, essa é a preocupação geral com relação à equidade. Portanto, para a gente falar de equidade, para a gente falar de justiça, a gente tem que imaginar como deveria ser, né? Então, a gente tem que entender qual que é o ideal de justiça. E a gente tem que observar, é a realidade brasileira, ou de cada estado do Brasil, ou de cada escola, e comparar com aquele ideal, né? Então, é mais ou menos esse exercício que a gente faz nessa nota, de falar sobre o conceito de justiça em educação, esse ideal normativo, como a gente diz, o ideal prescritivo de como deveria ser, e a gente precisa também saber como é que é a nossa situação. A questão é que, para a gente saber qual é a nossa situação, a gente precisa ter bons indicadores, não é isso? E o que a gente faz, em grande medida, nessa nota também, é caminhar um pouco por essa discussão. A gente aplica isso, né, essa discussão geral sobre justiça em educação, sobre como deveria ser, como estão as coisas, ao estudo do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que acabou se tornando, não era o objetivo central, na época em que o INEP propôs o IDEB, né, acabou se tornando uma espécie de indicador de qualidade da educação. É usado por prefeituras, pela imprensa, por muita gente como indicador de qualidade de educação, né? Mas o IDEB tem algumas questões, tem alguns problemas, não é um indicador perfeito, ele não serve para a gente, né, tal como ele está funcionando, como ele está vigente hoje em dia, não serve como um bom indicador daquilo que é em termos da comparação com o que deveria ser, né? Então tem uma partezinha um pouco técnica aqui da nota, em que a gente fala sobre como a gente pode conduzir essa discussão sobre justiça em educação, sobre equidade em educação. A gente precisa definir qual que é a métrica, o que a gente está querendo medir com o índice. É aprendizado? É só o aprendizado? É o aprendizado só em português e matemática? É o aprendizado, mas também a evolução, a trajetória? É o fato das pessoas estarem, né, os alunos estarem se mantendo na escola? A gente quer saber se eles estão sendo aprovados ou não? A gente está preocupado só com o conhecimento ou a gente está preocupado com o bem-estar dos alunos? A gente está preocupado com características que são não cognitivas, né? Então, tem toda uma discussão sobre qual é a métrica adequada, né? O IDEB a gente tem duas dimensões apenas, eventualmente a gente poderia acrescentar outras. Uma outra discussão é se a gente está preocupado apenas com, por exemplo, desigualdades entre pessoas, entre indivíduos, desigualdades interindividuais ou entre grupos. A gente se preocupa com o fato de que algumas pessoas têm resultados bons em educação e outros não têm. Alguns têm mais acesso do que outros, de forma geral, ou a gente está preocupado com o fato, por exemplo, de que pessoas mais pobres têm mais dificuldade de acesso do que pessoas mais ricas, ou de que negros têm menos acesso do que brancos, por exemplo, né? Então tem uma discussão, né, e o que a gente argumenta é que os dois tipos de desigualdades são importantes, tanto entre indivíduos quanto desigualdades entre grupos.
Um terceiro ponto, né, além da métrica e da unidade de análise, é o mecanismo de agregação, a gente chama assim, quer dizer, o IDEB, ele acaba fazendo uma média, ele pega as notas de todos os alunos e as taxas de aprovação de todos os alunos e fazem uma média, por exemplo, para determinado município ou para determinada escola. O que a gente discute aqui também é se a média é suficiente. A gente poderia ter dois municípios com exatamente o mesmo IDEB, portanto, com a mesma média de resultados e de taxa de aprovação, mas em um deles a gente tem uma desigualdade imensa. Você tem alunos nota 10 e alunos nota 0. Você tem alunos, não é isso? Enquanto no outro município você poderia ter alunos nota 6 e nota 4, nota 7 e nota 3. Uma desigualdade menor. Se a gente se preocupa com desigualdade, então a gente não fica satisfeito com o IDEB. A gente gostaria que esse indicador trouxesse também informação sobre a desigualdade. Ou então, se não for sobre desigualdade, se a desigualdade em si não é algo que nos afete tanto, a gente pode estar preocupado com aqueles que estão, digamos, na rabeira ali das notas, aqueles que estão na parte baixa da distribuição, aqueles que têm notas muito baixas. Então, não é tanto uma preocupação com desigualdade, mas com um aprendizado inadequado para certo grupo de alunos. Né? Então, a gente tem diferentes formas de observar um conjunto de notas de um município e transformar isso em indicador como o IDEB ou alguns outros que a gente comenta aqui que poderiam substituir o IDEB. E, por fim, uma última questão importante é o que a gente chama da jurisdição. A gente gostaria que esse indicador fosse calculado no nível do município, no nível do estado, no nível nacional. A gente gostaria que ele descesse para um nível, por exemplo, da rede, não é isso? Ou, eventualmente, de um bairro, ou, eventualmente, de uma escola, de uma turma, não é? E a discussão que a gente faz aqui é que se a gente cria, por exemplo, um indicador que mostre a injustiça ou a iniquidade no nível da turma, a gente vai estar colocando a responsabilidade sobre os ombros do professor daquela turma. Então a gente tem que ver se é isso mesmo que a gente quer. Ou se faz mais sentido calcular um nível um indicador de desigualdade, de iniquidade, que esteja no nível mais, por exemplo, da rede, de um secretário de educação. Então são essas discussões que a gente faz nessa nota. E, para terminar, a gente fala de algumas propostas que circulam por aí, né, de indicadores que poderiam substituir o IDEB, que atentariam para essas questões que eu mencionei aqui, um aprendizado muito baixo, ou para uma trajetória que é muito cheia de intermitências, a pessoa sai da escola, volta para a escola, é reprovada e tudo mais, né, esse tipo de questão que é importante também. A desigualdade, essa distância muito grande entre as notas, porque se a gente lembrar no que eu falei no início, como a educação é algo importante, a gente tem que estar preocupado com a desigualdade. Quem tem notas melhores, quem tem resultados melhores, quem tem diplomas melhores, vai ter mais vantagens com relação a quem não tem. Então, a desigualdade pode ser importante. Não é? Então, a gente fala sobre isso, sobre as diferentes dimensões que a gente gostaria de colocar dentro do índice e da dificuldade que está envolvida nisso. Porque se a gente complica demais esse índice, as pessoas não vão entender. Né? Então, você pode ter um índice super complicado tecnicamente, que englobou diversas dimensões, que levou em conta uma série de questões como aprendizado baixo, desigualdade média, etc., etc., mas ninguém entende. Então, a gente tem um dilema aqui. Então, a gente termina sugerindo a possibilidade, não é, que a gente tenha, na verdade, mais de um indicador. Por exemplo, um IDEB e um IDEB-D, um IDEB que é sensível à desigualdade. E, eventualmente, um IDEB, um IDEB-D e outros indicadores que têm conta de outros aspectos que são importantes também, seja com relação a desigualdades e injustiças entre indivíduos, independentemente da cor, da renda, etc., etc., de suas características, e outros, eventualmente, que levem em conta também essa desigualdade entre grupos. Então, grosso modo, é o que a gente apresenta aqui nessa nota, e eu gostaria muito que as pessoas lessem e comentassem, trouxessem as suas contribuições a esse debate, que é muito importante.